E aí galera, beleza? Para honra e glória de nosso Jesus Cristo, estamos aqui no dia 9 de 365, para honra e glória de nosso Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar aí o encontro de Esaú com Jacó. Lembra que ontem, graças a Deus, a gente viu que Jacó estava chegando até a terra de Esaú, voltando para sua casa? Então, hoje nós continuamos esse encontro e vai ser uma bênção, que a gente vai ver coisas extraordinárias que o Senhor fez. E vamos lá, versículo 1. Gênesis capítulo 33, versículo 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, e colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Você vê, ele dividiu as crianças, ele dividiu a família, porque caso Esaú fizesse alguma maldade, eles iam embora, iam correr, iam fugir. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não. Se te agradaste de mim, aceite esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceite, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando todos os presentes, né? Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se for só as demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo do rebanho das crianças, até que eu chegue no meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo. Chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado. E aí você vê de novo, né? Jacó, assim como Abraão, eles eram honestos, eles eram direitos, eles pagavam, eles compravam as coisas, né? Eles não roubavam, eles não tiravam do outro. Era algo consentido. Onde tinham armado o acampamento. Ali edificou um altar e chamou ele de Elohi Israel. E aí você vê, de novo, aquele traço de Abraão de construir altar e invocar o nome do Senhor, ele foi mantido. Foi mantido por Abraão, por Isaac e agora por Jacó, que agora não é mais Jacó, mas sim Israel. E aí você vê, nós somos exemplos para os nossos filhos, nós somos exemplos para a nossa família, nós somos exemplos para aqueles que nos veem, nos acompanham. Então sejamos bons exemplos. Façamos altar para o Senhor. Gênesis capítulo 34, versículo 1. O conflito é entre os filhos de Jacó e os sequemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao seu pai Amor: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Olha que coisa
absurdamente terrível aconteceu. Uma das filhas de Jacó, a única filha que Jacó tinha, que era Diná, ela foi violentada pelo, digamos assim, pelo rei daquela região, Amor. E agora esse homem que fez esse ato tão terrível, ele queria essa mulher como sua esposa. Ele queria aquela moça como sua esposa. Olha que maldade, que perversidão, tudo de péssimo, tudo de horrível. Agora, olha o desenrolar dessa história e olha o que isso aconteceu, olha o que isso gerou. Por causa desse ato de violência, de maldade, esse ato demoníaco. Versículo 5. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo, com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram no campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. E aí você vê, olha, isso até hoje é algo negativo, isso até hoje é algo mal, isso até hoje é algo totalmente reprovável. Imagina aquele tempo, imagina aquela época. Então, assim, isso realmente foi algo muito, muito, muito ruim. Algo extremamente péssimo. Disse-lhe, mais amor lhes disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habite-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. E aí você vê, agora Amor, que é o cabeça da região, ele queria que os israelitas, Jacó e os filhos, fizessem ali um só povo, fizessem ali um povo junto. Mas Deus deixou claro, olha, a terra é de vocês, a terra não é de outros povos. Vocês são um povo só. Não se misturem com outros povos. Versículo 11. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente deem a moça por mulher. E aí você vê, ele queria ali, de qualquer maneira, Diná como sua esposa. Sendo que ele tinha feito uma coisa absurdamente terrível e cruel e mal e violenta. Versículo 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas, e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas não aceit, mas não aceit, mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. E aí você vê, ele fez algo extremamente horrível e péssimo, algo absurdamente satânico, só que agora ele queria Diná como esposa. Então ele correu em cumprir o que ele tinha, o que lhe foi proposto para que ele pudesse ser esposo dela. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com todos os cidadãos. E disseram: Estes homens são de paz. Permita que eles habitem nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco, como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos também a condição para que se estabeleça, para que aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio.
Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e seu filho. E aí você vê, todos os homens concordaram, né, em se circuncidar. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. E você vê, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. O plano tinha dado certo, né? O plano de rebelião contra Siquém e contra Amor tinha dado certo. Todos os homens ali daquela cidade se circuncidaram. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida. Mataram todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas e dos bois e dos jumentos, e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens de tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grande apuro, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: Está certo, ele tratou nossa irmã como uma prostituta? Pai, Jacó, está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Se eles quiserem lutar, se eles quiserem guerra, se eles quiserem derramar sangue, pronto, a espada está na mão. Por quê? Porque o que ele fez foi algo desonroso, o que ele fez foi algo mal, o que ele fez foi algo totalmente depravado e violento e satânico e ruim. Acabou, ele só colheu o fruto do que ele fez, ponto. Se ele quiser guerra, se os outros quiserem guerra, vão ter guerra. Ainda que a gente tenha que morrer, mas vão ter guerra. Acabou. Gênesis capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. E aí você vê, Jacó estava preocupado, Jacó estava com medo dele perder sua vida e a família toda, né, por causa dos vizinhos. Mas o que é que Deus fez? Deus chegou a Jacó e falou: Olha, Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Viu? Jacó, ele já passou por uma situação de fuga e Deus deu vitória. Agora Jacó está passando por outra situação de fuga e Deus de novo estava com ele. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. E você vê, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Olha, Deus, ele é um Deus de perto, um Deus de longe. É um Deus que é presente na alegria e também na angústia. É um Deus que ele não vê distância para cuidar de você. Então, assim, se apega com Deus, sabe? Esse é o propósito. Versículo 4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuía e os brincos que usava nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo ao Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Você vê, o terror de Deus caiu sobre tal maneira que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Olha, Deus ele vai à nossa frente. Deus é nossa retaguarda. E Deus, a presença dele é conosco. Não há ninguém que possa lutar contra você. Por quê? Porque Deus é contigo. Então, assim, se Deus é contigo, quem vai ser contra? Fique em paz, viva a sua vida. Porque Deus escolhe e coloca a mão. E acabou. Ele colocando a mão, ninguém pode fazer nada. Jacó e todos os que com ele estavam chegando à luz, que é Betel, na terra de Canaã, nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. E aí você vê, construir um altar. Olha, esse hábito de construir um altar a Deus é uma bênção. E eu peço para você, em nome de Jesus, construa um altar a Deus todos os dias na sua vida. Em todo canto, em todo ambiente, em todo lugar que você passe. Todos os dias da sua vida. Fala com Deus: Deus, eu sou um altar para o Senhor. Graças te dou por mais um dia de vida. Jacó sabia, Jacó entendia esse princípio.
E lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugiu do seu irmão. E aí você vê de novo, Deus estava ali se apresentando a Jacó. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamada de Alon Bacute. Depois que Jacó retomou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó. Seu nome será Israel. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou Deus poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. E os reis estão entre e os reis estarão entre os seus descendentes. A terra que lhe dei a Abraão e a Isaac, dou a você também. Aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se no lugar onde estivera falando com Jacó. E aí você vê, Jacó viu a Deus. Jacó viu Deus ali, conversar com ele. Jacó levantou uma coluna de pedra. Deixa eu ver. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Aí você vê de novo, Jacó vai lá e levanta um altar a Deus. E derramou sobre ela uma oferta de bebida. Uma oferta de bebida. E a ungiu com óleo. Olha, Jacó, ele seguiu o princípio de dízimo e oferta a Deus. Ele entendia a importância disso. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaac e de Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando ele estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Que é Belém. Lembra disso, a gente vai chegar lá, a gente vai ver a importância de Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel, a esposa de Jacó. Israel partiu novamente, e aqui nesse caso Israel, aqui já é Jacó. Jacó partiu novamente e armou acampamento diante de Midgal-Ederi. Na época que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. E aí você vê como as coisas vão acontecendo, né? O filho de Jacó, que era Ruben, deitou com a concubina do seu pai. Era como se ela fosse uma madrasta dele. Um filho deitou-se com a madrasta. Olha o nível de perversidade. Olha o nível de devassidão. Não é porque os 12, né, os 12 que faziam parte das 12 tribos de Israel, eles eram os cabeças das 12 tribos de Israel, que eles eram santos, eram kadoshis. Pelo contrário, olha o que Ruben fez. Olha o que Ruben fez. Deitou-se com sua madrasta. Olha que coisa. E Jacó ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. E aqui no caso é genealogia de novo e a gente vai pular, né? Mas presta atenção, esses foram as 12 tribos de Israel. Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram os filhos com Raquel. José e Benjamim. Esses foram os filhos com Bila, serva de Raquel. Dan e Naphtali. Esses foram os filhos de Zilpa, serva de Lia. Gad e Azé. Esses são os filhos de Jacó, nascido em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai, Isaac, em Manre. Lembra lá os carvalhos de Manre? Então, eles continuavam morando ali. O pai Isaac continuava naquela região. Essa região era justamente a região do seu pai, Abraão. E aí você vê que coisa interessante, Isaac, ele não foi muito de viajar. Ele não foi muito de ir para distante, ele não foi muito de ir para longas distâncias. Ele basicamente continuou no lugar onde o pai estava. Já o filho, Jacó, foi o oposto. O filho Jacó viveu distante, teve vida longe, teve família longe. Mas mesmo assim Deus cuidou. Ou seja, o que é que Deus está falando? Deus fala, eu sou o Deus de perto e eu também sou o Deus de longe. Eu sou o Deus que cuida daqueles que estão próximos, mas eu também sou o Deus que cuida daqueles que estão longe. A questão é,
juntem-se a mim e eu vou cuidar de vocês. Essa é a mensagem do Senhor. Perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seu filho Esaú e Jacó o sepultaram. E aí você vê que bênção, né? Isaac ainda viveu muito. Isaac ainda teve a bênção de Deus da vida por muito tempo. Você vê, quando Jacó foi abençoado, ele já achava que iria embora, já achava que iria morrer. Ele ainda viveu mais não sei quantos anos. Olha, quem te dá a vida é Deus. Ninguém consegue roubar um segundo de vida de Deus ou consegue acrescentar um segundo de vida se Deus estabeleceu que não é. Então é Deus que estabelece o seu tempo. É Deus que estabelece o seu momento de voltar. Ninguém consegue antecipar ou consegue adiantar, porque é Deus que estabelece. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, e com Itita, o Itita, e com Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, e o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nabaiote. Aí você vê, o cara se casou com várias mulheres, Esaú, tipo, tava nem aí, entendeu? Justamente com mulheres que Isaac e Rebeca falaram para ele não casar. Você vê, Esaú sempre escolheu viver o contrário. Esaú sempre escolheu viver conforme o que ele achou, o que ele achava, o que satisfazia ele. Enfim, né? E o pior, fez aliança com povos que, né, assim, eram contrários, né? E isso causou muito tumulto, muito problema. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Oolibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã. E foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Você vê, que bom que Esaú se distanciou de Jacó. Deixou Jacó viver sua vida, deixou Jacó viver ali, né, sua vida em paz. Os seus bens eram tantos que ele já não podia morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se no monte de Seir. Que bom que ele tinha esse entendimento. Que bom que ele viu isso. E aí você vê, Deus ele faz com que até os inimigos venham a ter paz com a gente. Porque é Deus que dá a paz. A paz é Deus que dá, é um presente que Deus dá. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. Estes são os nomes do filho de Esaú. E aqui a gente vai pular de novo, que é toda uma descendência, toda uma árvore genealógica, né, de Esaú. Inclusive, quem quiser dar uma lida, vale a pena. Vai pausando aí, e aí você vai dando uma lida aqui. Mas também, se Deus quiser, vai estar aqui na descrição. Então, só é baixar a descrição e você vai conseguir ler também esse texto. Pronto, cadê? Pronto. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. E aí você vê, Israel lá na frente, a gente vai ver, se Deus quiser, que Israel, né, o povo de Israel estava falando, olha Deus, a gente não tem rei. Todos os povos ao nosso redor têm rei. Todos os povos ao nosso redor, eles têm rei para poder dizer, aqui meu rei, olha meu rei aí. Nós não temos rei. Mas Deus respondeu o quê? Olha, vocês não têm rei porque eu sou o rei de vocês. Vocês não precisam ter reis. Mas a partir do momento que vocês quiserem reis e vocês buscarem por reis, saiba de uma coisa. Vocês e o filho de vocês serão escravos eternamente. Eu fiz vocês para serem livres, não para serem escravos. Mas se vocês quiserem reis, tudo bem. E aí nesse contexto que Deus levanta Esaú. É nesse contexto que Deus levanta Saul, o primeiro rei de Israel. Então assim, aí você vê, Edom já havia levantado reis ali. Edom já havia tido reis que já estavam reinando naquele território.
E isso, querendo ou não, levantou um pouco da inveja, né, de Israel em relação a Edom. Sendo que Deus falou sempre, olha, eu estou abençoando vocês, Israel. O que Deus está ensinando? Deus está mostrando isso. Não fica olhando seu irmão. Deixa seu irmão em paz. Cada um tem uma vida. A uns eu abençoo de uma forma, a outros eu abençoo de outra forma. E acabou. A bênção é individual. Não fica cobiçando o que seu irmão tem, o que seu irmão faz, o que seu irmão é. Não fica, não. Olhe para a sua vida, cuide da sua vida. Porque é da sua vida que eu cuido. O seu irmão, deixa que eu cuido. Então, isso é uma mensagem para nós. Nesse mundo, assim, de tanta inveja, tanto a grama do meu vizinho é mais verde que a minha, vamos parar de olhar para o nosso vizinho, nosso irmão, e vamos viver a nossa vida. Porque o Senhor nos abençoa. E a partir do momento que nós nos comparamos ao nosso irmão, a partir do momento que nós nos comparamos com o nosso vizinho, nós estamos falando com Deus, olha Deus, o Senhor é injusto e o Senhor é mau. O Senhor abençoa mais meu vizinho, o Senhor abençoa mais ele do que a mim. Que é isso? Quem somos nós para dizer que as bênçãos de Deus elas são ruins? Quem somos nós para dizermos que a bênção de Deus ela não é boa? Então, assim, olhe para a sua vida e cuide da sua vida. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá, voltou ao pó, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, em Bosra. Joabe voltou ao pó e Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Uzã faleceu e Haddad foi filho de Bedac, que tinha derrotado os midianistas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Olha, aqui a gente também vai pular, porque aqui é a lista de reis e chefes, né, até então. Se vocês quiserem ler, vai pausando aqui, que aí vocês conseguem ler, ou então vai aqui embaixo na descrição, que lá vai ter o texto, se Deus quiser. E aqui tá. Os edomitas eram descendentes de Esaú. E esse é o texto do dia de hoje. Aqui o Senhor está mostrando exatamente o que aconteceu com Isaac. O Senhor está mostrando exatamente o que aconteceu com Esaú. Está mostrando exatamente qual foi todo o contexto, né, do que aconteceu depois desse encontro. E como Deus abençoou cada um. Deu sabedoria, deu entendimento, deu proteção. E mostrou que Ele é soberano. E mostrou que Ele é um Deus que cria novas histórias, que faz tudo novo. Jacó tinha medo de encontrar Esaú. Jacó tinha medo de Esaú ser mal com ele, violento com ele. Mas justamente por graça e misericórdia de Deus, o oposto aconteceu. Justamente Esaú se encontrou com ele, se alegrou, ficaram felizes e simplesmente viveram suas vidas em paz. Então, assim, é o que Deus quer de nós, sabe? Não busque viver mal com seu irmão. Pelo contrário, busque perdoar, busque amar, sabe? Busque respeitar seu irmão. Eu não sei o que é que seu irmão te fez, eu não sei o que é que aconteceu com você, mas assim, perdoe. E ame seu irmão, porque ele é seu irmão. Ele é seu vizinho, sabe? Tenha amizade, tenha companheirismo. Que ele não fique visitando sua casa e você fique visitando a casa dele. Mas que vocês tenham um relacionamento bom. Porque é o que Deus quer, sabe? Deus não quer que vocês vivam em desunião, em violência, em maldade. Não, Ele quer que um possa contar com o outro. E esse foi, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nosso dia 9 de 365 dias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Se Deus quiser, até amanhã. Olha, se inscreve aqui para você receber as notificações de amanhã e dos próximos dias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ativa o sininho para você receber notificação também. E dá um like para chegar em novas pessoas, para chegar em mais gente o reino do Senhor. Porque assim, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Mas você pode curtir aqui, clicar aqui no curtir, no like, e esse vídeo vai chegar em outras pessoas. Você não está fazendo isso para mim, não. Inclusive, eu não quero nada para mim. Mas você está fazendo para Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja a Ele, em nome de Cristo Jesus. Então, assim, trabalha para o Senhor. Sabe? Seja útil no reino do Senhor. Seja útil para Deus. Porque, querendo ou não, gostando ou não, o Evangelho é até nós, até chegar em nós. Mas a partir do momento que chega em nós, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Então pensa no próximo. Seja importante no reino do Senhor. Seja importante em uma vida. Seja importante numa família. Queira ser lembrado eternamente
por tirar ou ser usado por Deus para arrancar alguém do inferno e levar para o reino do Senhor Todo-Poderoso. E tenha certeza que o Senhor sabe e entende e vê a condição de cada um. E Ele sabe, inclusive, a condição que você tem. E assim, daqui todos nós vamos pagar tudo o que fazemos ou que não fazemos. Então, assim, olhe para o Senhor, queira ajudar o reino de Deus. E é isso. Deixa um like para chegar em mais gente, o reino do Senhor continuar crescendo. Se inscreve para você receber a notificação de amanhã. Clica no sininho para aparecer a notificação certinho para você. E é isso. Let's bora que Deus é bom que importa. Tamo junto em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.